programa a seguir é livre para todos os públicos. Agora está entrando no ar mais uma edição inédita do seu programa Entrevistas, que procura te informar e te entreter sempre às segundas-feiras aqui pela TV Zoom. Afinal de contas, no canal 100% Nova Friburgo, o nosso dever é esse, poder te informar e te entreter, já que a TV Zoom já está se encaminhando para o seu 16º aniversário no mês de maio. Vocês lembram da Flávia Pinheiro? Ela esteve aqui ano passado, em 2015, falando de recursos humanos. Era uma pauta que causou muita polêmica. Estou trazendo a Flávia agora para mais confusão aqui no programa. Ela veio falar de abuso moral. Já escutaram falar? Conhece alguém que já tenha passado por abuso moral? Pois é. A Flávia veio ao programa. Flávia, muito obrigado por ter vindo, por estar aqui de novo. Vai ser pancadaria a pauta de hoje. Espero que não. Vai ser pancadaria. Espero que não. É polêmica, é forte. O abuso moral. Qual é um primeiro passo que pode acontecer dentro de uma empresa para um chefe, um patrão, ter a atitude do abuso moral junto a... Porque o abuso moral pode acontecer com homens também, né? Mas acontece mais com mulheres. Primeiro, boa noite, obrigado mais uma vez por estar participando do programa, poder informar mais as pessoas, e principalmente sobre o assédio moral, que é uma coisa que assédio moral? É o abuso, o assédio, o bullying, o mobbing, são vários nomes, né? Hoje o bullying é mais conhecido, não só com criança, né? Mas o bullying também é dentro de um ambiente organizacional. Então, com essa pergunta, eu vou começar fazendo uma introdução, mais ou menos, de o que seria realmente o assédio moral. Na verdade, o assédio moral pode acontecer com qualquer pessoa, tanto com o chefe, geralmente é mais com o empregado, do empregador para o empregado, que é o abuso de poder, o uso de palavras... Que tipo de palavras? Assim, do tipo, eu sou fulano de tal, eu mando. Sim, claro, isso também. Ou você é seu burro, você não deu conta. Olha o seu colega, acontece muito disso. Olha, está fazendo tudo errado. Isso é um assédio moral. Você tá mexendo com a dignidade daquele empregado, você está mexendo com a estrutura psicológica daquele funcionário. Então, tudo que mexe com a estrutura psicológica, que causa um mal-estar nesse funcionário, isso acaba sendo um assédio moral. Isso de forma repetitiva. Claro que aconteceu uma vez, tal, não vai ser uma coisa que aconteceu de um problema de estresse e foi assédio moral. Claro que pode ser, mas é uma coisa geralmente que acaba sendo repetitiva dentro da empresa. Aí você falou sobre a questão que leva ao abuso moral. Na verdade, as empresas hoje estão mudando muito. Então, as empresas estão buscando o lucro. Existe alguma política dentro da empresa para que tenha uma atenção com relação se algum chefe de departamento está aplicando o abuso moral? Então, com essa mudança que está tendo na globalização, isso tem sendo visto bastante, né? Por mais que seja uma coisa antiga, é uma coisa que voltou a ser falada, começou a ser falada, colocando uma outra visão, um outro perfil disso. Você colocou a questão que se tem isso no ambiente. Ideal que tivesse, mas não é assim. Acaba sendo uma coisa que as pessoas vão muito para a justiça. Por exemplo, a minha irmã é advogada trabalhista e ela fala que acontece muito e às vezes o empregado não está nem sabendo, porque acontece entre colegas e ele acaba sendo responsável pela esse assédio moral entre colegas. E não tem essa fiscalização. O ideal que teria, porque hoje as empresas buscam lucro. Buscando lucro, elas estão querendo colocar metas nesses funcionários. E essas metas que às vezes não são realistas, não conseguem chegar o que eles têm que fazer, por exemplo, agora final de ano. Não, porque vocês têm que vender tanto, porque tem que ser produzido tanto.
E isso acaba virando um abuso moral para o empregado também, porque ele não vai conseguir chegar àquela meta. E isso causa um sofrimento psicológico, sofrimento físico, o que causa muitas doenças psicológicas no funcionário. E físicas. Físicas, principalmente. Te dar um exemplo, física. Você vai problema ter uma enxaqueca, porque o estresse causa... A coluna trava. Por exemplo, eu tenho um problema sério de coluna. Se me estressar e se eu passar por um momento que mexeu no meu psicológico, a minha coluna, eu tenho que ir no médico, tomar injeção, aquela coisa toda. E isso acontece, é o psicossomático, né? O psicológico, às vezes, vira uma coisa física também. O assédio moral, como você falou, também pode, parte também de colegas de trabalho. Sim. Agora, voltando a falar da questão dos chefes. Aquele chefe que... A chamada implicância, isso também é um assédio moral? Com certeza. Do tipo, tudo o que ele faz é errado. Isso é assédio moral ou se passa como uma implicânciazinha boba? Não, essa implicância, se for repetitiva, é assédio moral. Você está mexendo com o psicológico dessa pessoa. Sempre a gente usa muito o psicológico, porque você, numa situação de assédio moral, como você se sentiria? Eu ia ficar numa situação de implicância. Chegou ao ponto de um funcionário pedir para sair do emprego. Chegou ao ponto de um funcionário ter depressão, chega ao ponto de até ser um suicídio, acontecer, dependendo da personalidade. Suicídio? Da personalidade, que é uma pessoa tão íntegra, uma pessoa... Suicídio é uma coisa muito grave. É muito grave, porque você chega a uma depressão e você acha que você não está trabalhando bem, você acha que não é um bom funcionário, por mais que você tente ser, e você acredita nas suas crenças que você é um bom funcionário e tem aquele patrão, aquele empregador que fica em cima, que não é, isso acaba causando... O empregador que tenta estabelecer na mente da pessoa uma crença de que ele é ruim. Que ele é ruim. Isso é assédio moral, isso é considerado assédio moral. Nessa linha que você falou do empregador, existem 4 formas de assédio moral. Quais são os 4 principais assédios morais? São, na verdade, forma vertical, que é feita do empregador para o empregado, e acontece... Que é o mais corriqueiro, e acontece do empregado para o empregador, que é aquele líder que acaba deixando as coisas e o outro quer tirar ele do lugar, né? Quer mexer na estrutura dele toda, né? Existe o modo horizontal, que eu estava falando, de colega para colega, e acontece que é agressão verbal, agressão física, acontece. Por quê? A competitividade é tão grande que ele quer o lugar do outro o tempo todo. E ele vai causar esse assédio moral também. Agora, assédio moral entre colegas, acontece muito o chamado puxar o tapete. Sim, é o assédio moral. Que acontece demais. E uma coisa que é mais comum, pelo menos vi em algumas pesquisas, é o assédio sexual, que é considerado um assédio moral, que geralmente é entre colegas. É aquele que vai lá... O assédio sexual não precisa ser o ato em si, mas... Uma palavra, um você deboche, gostosinha. Isso, vamos marcar essa noite, eu sei que você é isso, vamos lá, o que você acha? E você falou, realmente acontece muito com mulher, não é só com Agora, um assédio sexual partindo da mulher para o homem? Acontece, e é uma coisa também que a gente tem visto. Na verdade, hoje as coisas estão tão mudadas que é comum você ver isso também. De chamar, a cantadinha barata que chega. Isso é um assédio moral também, é considerado. A outra forma de assédio moral, que eu falei, a vertical e a horizontal, existe a estratégica. Essa acontece muito. Mas essa é bem pouco conhecida das pessoas. Né? Pelo nome. Na verdade, todo mundo vai saber o que é. Estratégica é quando o chefe, o empregador, vai chegar ao ponto de fazer com que aquele empregado peça para sair. Entendeu como? Acontece isso. Te dar um exemplo. Um funcionário veio de benefício previdenciário. Te dar um exemplo. Ele voltou para aquela empresa para trabalhar. O patrão não quer mais aquele funcionário, só que ele tem a estabilidade de estar ali. Ele não pode mandar embora. Esse funcionário tem que pedir para sair. O que ele vai fazer com esse funcionário? Não dá serviço para ele. Ele se sente uma pessoa que não tem. Por exemplo, ele trabalhava com computador, não. Você vai ficar na sala sem computador essa semana, você não precisa fazer nada, não. E aconteceu isso em casa, acontece isso em casa. Senta e fica lá sentado esperando. E como um funcionário desse reage a esse tipo de assédio, o chamado assédio estratégico? Ele reage, a maioria pede para sair mesmo, né? Aquele literalmente pede para sair. Pede para sair. Mas não existe aqueles que vão bater de frente e falar assim, não, eu sempre tive computador. Por que agora eu vou ficar uma semana sem computador? Tem uns que batem de frente. Essa informação não procede. Isso depende muito da estrutura egóica dessa pessoa, como que ele vai estar diante daquela situação, que muitas vezes essa situação
minimiza muito essa pessoa, ela vai se sentir constrangida, ela vai se sentir degradada, ela não vai chegar ao ponto dela falar realmente, aqui eu sou inútil. Sou inútil, para que eu vou ficar aqui? E acontece realmente a pessoa sair por isso, que é estratégica. O nome não é tão conhecido, mas são situações que acabam comuns, que a pessoa às vezes não está nem percebendo que o patrão está fazendo isso propositalmente. Ainda tem isso também. Porque é uma coisa assim que o patrão deixa passar daquela forma bem muito leve. Sutil, aquilo vai indo uma semana, um mês, 3 meses. Chega o ponto limite que não tem como mais. E acontece muito de as pessoas entrarem na justiça para isso, por causa disso. Você que trabalha com RH, o que você já viu de mais impressionante com relação a assédio moral e também assédio sexual? Olha, os exemplos que eu estou te dando aqui. Eu estou falando de assédio sexual, mas assédio sexual é um assunto que a gente pode tratar mais para frente. Mais para frente mas o foco hoje não é esse. O assédio sexual é uma modalidade do assédio moral, né? Então, mas é extenso para falar também dele. O que eu mais, assim, vendo em RH, geralmente são esses atritos entre empregador com empregado, nesse ponto estratégico de chegar ao limite de falar, de não mandar porque fica custoso mandar um funcionário embora. Né? Você tem toda aquela estrutura de previdenciária, você tem a parte toda de pagar FGTS e a multa rescisória que você está mandando um funcionário embora. Fica mais fácil para esse empregador fazer o quê? Fazer com que ele peça para sair. Porque ele não tem motivo para chegar e mandar esse funcionário embora. Então, ele vai pedir um jeito, vai arranjar um jeito. O que eu vejo mais corriqueiro é nesse sentido. E um outro também, que faz parte dessa 4ª categoria, no caso, que é organizacional, é o assédio moral organizacional, que agora que eu falei que está sendo uma coisa comum, que acaba sendo corriqueira, que é o excesso de busca de metas. Flávia, eu estou aqui lembrando de um filme estrelado pela Meryl Streep, uma atriz americana que eu amo, excelente adoro, exemplo. Que você já deve até saber qual filme que eu vou tratar, que é O Diabo Veste Prada. Aquela personagem, a Miranda, as atitudes que ela tem, aquilo é um assédio moral? Com certeza. Porque ela literalmente destratava as funcionárias. A gente sempre usa muito esse exemplo, né? Claro que, assim, parece ser fantasia, mas é pura realidade que acontece nas empresas grandes. Espero que não seja uma coisa tão assim, mas existe empregadores, existe gestores ainda tem essa personalidade dessa Miranda. E aí você vê que a menina, ela começa a querer desanimar do trabalho, que é a Anna Hathaway. Uhum. Ela quer sair, ela começa, só que ao mesmo tempo que mostra uma coisa bem bacana, ela ter força para mudar e bater com aquilo ali de frente. Ela chega ao ponto de ser a queridinha depois da Miranda, né? E é interessante nesse filme que mostra o assédio moral ali, que é o organizacional, que é a questão de bater meta, de ser melhor, tem que ser melhor revista, tem que ser melhor empresa. E coloca eles... não, quero que você... Um outro exemplo, né? Não tem nada a ver colocar ela fazer o trabalho das meninas, das filhas, das gêmeas, né? Coloca também, buscar o livro que nem existia do... Quem não assistiu o filme, né? Mas assim, ela pede para pegar o livro do Harry Potter, que a autora estava escrevendo ainda, que ela queria aquilo ali com as filhas, mas a menina teve que passar a noite. Não, eu quero que você arranje uma passagem de avião para mim agora. Uma coisa que não tinha nada a ver com o trabalho dela. Ela usou muito essa coisa particular dela, misturou. O particular com o trabalho. E eu considero isso como assédio moral. Além do desvio de função, isso vira um assédio moral também. Em termos... eu ia entrar em termos jurídicos, mas não cabe aqui hoje. Mas uma pessoa, ela pode se queixar nos recursos humanos e falar assim, olha, a minha função dentro da empresa é essa. Eu estou fazendo uma função, estou também trabalhando assim, para questões particulares dela. Eu não tenho que pedir livro para a filha, eu não tenho que ver passagem de avião de Nova York para Paris. Uma pessoa do RH pode chegar ao RH e fazer essa queixa? Não, com certeza. Formalmente. Não, e realmente acontece que chega ao limite da pessoa chegar e não... até porque, assim, as empresas são divididas em vários
departamentos, setores. Cada departamento tem o seu líder, seu gestor, aquela liderança ali. Aí depende também o paradigma da pessoa. Da pessoa. Aí chega, olha só, meu chefe, já aconteceu isso em situações que eu já trabalhei, falei assim, olha, meu chefe não está me tratando, não tratando mal, mas a pessoa não vê como assédio moral. Essa pessoa gritou comigo e eu não gostei da forma que ela falou comigo, eu fiz o negócio certo, isso estava legal, tal. E acaba o Recursos Humanos tentando melhorar isso. É o trabalho realmente que a gente volta, mais uma vez, ao trabalho do gestor de recursos humanos. Entrevistas recebe hoje, está recebendo novamente Flávia Pinheiro, que é psicóloga e é especialista em recursos humanos, que veio falar sobre assédio moral. Nós vamos para um rápido intervalo e vamos voltar já já, porque tem mais assunto para acontecer na edição de hoje. Até já. A mais tradicional casa de perfumes de Nova Friburgo oferece a você os melhores perfumes nacionais e importados. Além disso, pode contar com diversas linhas de bijuterias, artigos para banho e uma completa linha de maquiagens. Tudo para deixar você com a beleza que você merece. Visite a Brilho Perfumaria e faça sua beleza brilhar intensamente. Avenida Ariosto Bento de Melo, número 30, loja 1, no centro. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Voltamos para o último bloco do Entrevistas e eu estou recebendo Flávia Pinheiro. Flávia, existe tipos de assédio moral? O assédio moral é aquilo estabelecido e ponto final? Não, existem vários tipos, né? É o assédio verbal, que é o assédio moral, né? Gritar com a pessoa, você chegar ao seu burro, você está fazendo errado. Existe a perseguição, que é o caso assim que... A perseguição também pode ser... É um assédio moral. A pessoa está em cima daquela pessoa, você está vendo o que está fazendo, mas assim, esquece todo mundo e fica em cima daquela pessoa martelando. E tá sempre, não vê o positivo da pessoa, sempre o negativo da pessoa, sempre. Faz tudo certo, chegou no final, errou aquele ponto. Comete um errinho bobo. Muda tudo, por mais que seja muito bom o relatório, o trabalho, o produto realizado por ele. Não, quero de novo, eu quero o outro. Uma perseguição, porque às vezes tem picuinha, ainda mais cidade pequena, né, que tem muito disso. Que eu conheço, porque, olha, já foi... E tem isso mesmo. Porque já namorou um amigo meu, ou foi meu ex-namorado, e tem essas coisas, sabe, de ter isso. Porque... Tem realmente, isso aí é coisa principalmente entre colegas, isso eu já vi. Não gosto dela, porque ela é ex do meu marido, por exemplo. Essa coisa boba. Isso que atrapalha todo o rendimento de uma de empresa briga, inteira. de gritar, de fazer tudo. Eu já trabalhei com situações dessas, de você pegar igual duas crianças e sentar o RH, sentar, vamos bater papo, vamos ver o que está acontecendo, para não chegar aquilo se estender a um processo jurídico, por exemplo. Mas existe, Flávia, você que é do RH, existe algum mecanismo do RH que possa tentar minar toda essa confusão? Ou seja, minar não, mas começar a podar, assim, vamos começar a podar, porque senão a situação vai ficar insustentável. Aí você usa a palavra sustentável, vamos usar a questão da sustentabilidade. A sustentabilidade, não só a questão de uma empresa que traga bons fluidos para o planeta, mas uma empresa que traga também para o funcionário o bem-estar desse funcionário. Eu ia entrar nessa questão do bem-estar. O do bem-estar. Então, que as empresas vêm... Isso vem. Por favor. Isso, na verdade, para diminuir essas ocorrências de assédio moral, por exemplo, você tem que ter uma empresa que tenha uma boa comunicação, seja proativa, as pessoas tenham proatividade.
umas coisas, ter empatia, né, que a gente usa muito, se colocar no lugar do outro. Isso vai depender do tipo de trabalho, de clima que a empresa está colocando para esse funcionário, tanto lá de cima quanto de cima para baixo, de baixo para cima. A questão do respeito, colocar. Então, uma empresa que você tem como visão, como meta, o respeito, o bem-estar, fazer com que esse funcionário se sinta bem, automaticamente vai ser uma empresa que você não vai ver esse tipo de acontecimento. Ô, Flávia, tem um amigo no Rio de Janeiro que trabalha em hotel. Uhum. E ele saiu de uma rede de hotel. Ano passado, estava me contando, falou assim, Gustavo, era o inferno onde eu trabalhava. Falou assim. E depois que mudou de empresa, saiu de um hotel para o outro, ficou impressionadíssimo. Falei, Gustavo, o diretor, que não tem que chegar e vir falar comigo, chegou para mim outro dia e falou, e aí, tudo bem? Como é que você está? Você está bem? Você está bem mesmo? Ou seja, a empresa está preocupada com o bem-estar da pessoa. E tem um detalhe, este hotel tem uma regra que é, se o funcionário não estiver bem, o funcionário tem o direito de ir embora para casa. E são os novos programas, né? Qualidade de vida no trabalho. Né? A qualidade, que é um assunto também extenso, a gente pode até um dia falar, sobre qualidade de vida no trabalho. É buscar esse bem-estar do funcionário, que a gente volta mais uma vez. Eu te convido. Que a gente volta mais uma vez àquela pauta sobre o bem-estar do funcionário. O funcionário motivado é aquele funcionário que também não vai estar estressado. O estresse causa esse assédio também, esse estresse com o outro funcionário. Você está trabalhando com um colega e você está fazendo tudo, o outro colega você acha que não está fazendo nada. E aí isso vira aquela picuinha de novo, que a gente volta a falar. Isso é o bem-estar, buscar esse bem-estar. E a melhor comunicação entre os funcionários. É que você deu o exemplo do chefe chegar, pô, tá tudo bem? É aquele de sentar, vamos tomar um café, na hora do intervalo, vamos tomar um café junto, vamos ver se isso está legal. O que você acha que pode melhorar? Isso acaba sendo uma coisa que muda muito a visão da empresa. Muito. Ou seja, a relação diretor-funcionário ou patrão-funcionário, não que seja uma relação de amizade, mas uma relação de time. Isso bom exemplo. Você não tem mais que ser, eu sou o chefe, eu mando. Fazer uma diferença entre líder e chefe. O líder é aquele que conquista, aquele que as pessoas vão seguir ele porque fazem questão de estar trabalhando em equipe. O chefe é aquele que manda. E hoje as empresas estão mudando muito isso. Principalmente pela questão até dos assédios, porque você, quando é chefe, você acaba causando o abuso excessivo de poder em cima daquela pessoa. Né? Você acaba causando aquela coisa, eu sou chefe, quem manda aqui sou eu, e você vai fazer do jeito que eu estou pedindo. Você acha que o trabalho vai ficar bem feito? Não vai, essa pessoa vai ficar uma coisa meia boa, que fala assim, não estou ligando para isso. Vai até dar uma sacaneadinha no chefe. E aí você se sente mal, porque você acha que você nunca está fazendo bem. Está fazendo aquele trabalho, por mais que você faça indignado, isso causa o estresse, causa o mal-estar psicológico. E é o que eu falei, vai se propagando, virando uma doença psicológica, uma depressão e por diante. E fora as reações que vão acarretando no organismo. Ou vira uma enxaqueca, psicossomática, a gente estava falando aquela hora, vira uma dor na coluna. Tem muita questão que a gente acha que não é, tipo, taquicardia. Acontece. Transtorno de ansiedade, uma coisa bem comum também. Em empresas muito rígidas, o transtorno de ansiedade deve ser a coisa mais normal. Mais normal. E a gente entra já no caso de medicina do trabalho, né? Que é o caso que eu tenho estudado muito em cima disso, para ver como esse funcionário no desligamento está, que as empresas não estão buscando saber isso. Ainda tem isso, porque ainda acontece, por exemplo. Dar um exemplo bem assim, comum, rotineiro. Não estou dizendo que eu tenho que fazer isso, não estou dizendo para os empregados entrarem na justiça contra o empregador, jamais, não é o caso. Mas, por exemplo, professor. O professor tem um desgaste muito grande na corda vocal. E acaba, você está tendo que ver esse bem-estar dos funcionários, você tem que estar sempre vendo. Mas acontece que tem muitos professores que dão aulas em 3, 4 escolas e chega no final daquele ano, você está cansado, aí você às vezes manda um funcionário desse embora. Você não procura saber como está o bem-estar e acaba entrando na justiça, uma pessoa entra na justiça por causa disso. Eu tive uma professora de biologia no Anchieta, a professora Estela Marisa, que ela teve um problema na corda vocal e ela dava aula com microfone. Seria o ideal, né? Isso aí seria ideal mesmo. Por exemplo, o mecânico, o engenheiro usa o capacete,
o da limpeza usa luva. O professor deveria todos eles terem um microfone. Pelo menos, a meu ver, eu penso assim, que isso ajudaria muito, né? Preservar essa voz, né? Que conselho você dá para um funcionário que está nos assistindo agora, ou para um patrão que também está nos assistindo, sobre essa questão do assédio moral? Conselho. Na verdade, é tentar você... Conselho não, uma dica. Acho que uma conselho é uma dica. palavra Acho muito, assim, muito presunçosa. Na verdade, assim, é o que a gente estava falando aqui, é buscar essa boa comunicação. Vamos começar a cortar pela raiz, até uma expressão, né? Cortar pela raiz. Vamos ver de onde está surgindo, por que você está assim comigo? Ou por que você acha que eu estou assim? Eu acho que tudo a gente vai na conversa, né? Tudo você tem que chegar para o patrão. Olha só, eu estou sentindo uma situação assim. O que está acontecendo? Eu fiz alguma coisa? E o patrão começar a perceber isso também. Ele tem que ter aquela visão de helicóptero que a gente usa, né? Ele tem que estar vendo tudo o que está acontecendo. Porque isso pode estar acontecendo lá no outro setor, entendeu? Às vezes não com ele diretamente, mas com outro setor. E às vezes o contrário também, está aquele funcionário metendo malho no chefe, que o chefe é isso, que o chefe é aquilo, tal, e tem que saber por que está acontecendo isso. Então, não é um conselho, mas uma dica é buscar essa boa comunicação da empresa, é buscar esse respeito mútuo da empresa, né? Vamos sentar, tomar um café junto, uma coisa que eu sempre fiz nos lugares que eu tô. Eu não ficava esperando o funcionário sair do setor dele para chegar no meu setor. Eu chegava, sentava no café da manhã, que às vezes no horário que eu trabalhava de manhã, chegava no horário do lanche, do almoço, eu trocava de mesa para sentar um com o outro. O que você acha disso? Pô, tá legal. E era o momento que ele sentia vontade para falar o que estava acontecendo. Para o chefe? Para o chefe, no caso, eu como gestor, que eu acabava sendo essa mediadora, né, entre o funcionário e o chefe. E muitas vezes era comigo também. Flávia, você podia ver isso aí. Poxa, aquele dia você falou, mudou um negócio assim, como é que é? Eu não gostei. E era assim, e a gente conseguia chegar num Vão aparando as arestas para um bom funcionamento. É o que a gente precisa hoje para uma boa empresa, é a comunicação. Comunicação é tudo, né? Você acha que hoje essa comunicação das empresas, ela está ficando mais ajustada? Está junto essa questão empregador-empregado? Tem mudado muito, por mais que tenha essa questão da globalização, essa competição, concorrência. A maioria das empresas estão colocando, como eu falei, o recurso humano está crescendo, estão colocando esse gestor de recursos humanos que está conseguindo flexibilizar esse chefe e mudar um pouco essa cabeça de chefe para um líder. Então, o líder, não necessariamente precisa nascer líder, ele pode ser treinado para ser um líder. A gente volta a falar do treinamento da outra entrevista. Existem tantos livros, eu li o Monge Executivo é um. Excelente, excelente. Flávia Pinheiro, segunda vez no Entrevistas em menos de um ano. Quero demais agradecer a sua participação e ainda esse ano eu te chamo para você voltar aqui para falar mais de... eu vou arrumar mais umas pautas encrenca para jogar para cima de você. Que puder ajudar. Agora, ajudar você está ajudando demais. Agora eu quero que você você faça suas considerações para os nossos amigos do Entrevistas. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui para a gente falar, passar essas informações tanto para o empregador quanto para o empregado, que às vezes passa por situações dessas, que às vezes não está nem sabendo o que está acontecendo. Então é hora de você, empregado, buscar não só a questão dos seus direitos, mas buscar seu melhor bem-estar e o empregador buscar a melhor comunicação. Então quero agradecer mais uma vez a oportunidade de poder ajudar. Flávia, muito obrigado pela sua participação. A entrevista está terminando aqui. Muito obrigado pela sua audiência e semana que vem nos vemos numa nova edição inédita. Um grande abraço e até lá.